Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Nos encontramos mais uma vez aqui no nosso Teoses, nesse primeiro domingo da Quaresma, nesse dia 1º de março de 2020. O evangelho desse domingo da Quaresma é o clássico evangelho de Jesus tentado no deserto. Mateus, capítulo 4, versículo de 1 a 11. Primeiramente, no versículo 1, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. É interessante nós notarmos esse primeiro versículo porque ele dá o contexto para nós aqui de tudo aquilo que o Evangelho hoje quer nos ensinar. Primeiramente, há uma contraposição muito grande aqui entre conversão e aí o seu trabalho, né? Conversão, e agora ele vai então aí para o seu trabalho. Está no comecinho do Evangelho de Mateus, e você vê que depois que o Senhor então aí ele foi batizado, né? Ele então aí entrou nessa linha então, quando você é batizado, você é convertido, porque nós temos que batizar os convertidos e não converter os batizados, como nós estamos vivendo hoje. Ele passa então para o trabalho, ele passa para a missão, ele passa para a sua vocação. E nessa transição para a vocação, ele se prepara. Então o deserto aqui é o tempo da preparação. O deserto é o momento ali, é o lugar onde você se encontra com você mesmo. Porque se você parar para pensar as características do deserto, o deserto quando você está durante o dia, ele tem muito calor, passa mais de 40 graus. E quando você está à noite no deserto, a temperatura cai abaixo de zero, mas muito frio. Então ali é um momento mesmo de você ser testado em tudo quanto é lugar ali, você é testado mesmo no deserto. O deserto aqui é o lugar da tentação, é o lugar do teste, é o lugar da luta. Não existe vitória sem luta. Primeira palavra que entra aqui no meu coração é isso. Não existe vitória sem luta. Ninguém vai vencer se não lutar. E o Senhor aqui então, nesses 40 dias, ele lutou. Lutou, mas ele não lutou aqui e ele não abusou e ele não quis usar os seus poderes de Deus. Algumas pessoas... alguns teólogos até dizem assim, será que ele não sabia que ele era Deus? Alguma coisa assim, mas aqui a nossa fé diz claramente que ele lutou, ele apelou para a lei, ele não apelou para a divindade, ele não apelou para o ser divino dele, mas ele apelou para a divindade, para a lei. Mas por quê? Leão Magno dizia sobre a tentação, do Senhor aqui, Leão Magno dizia que quando o Senhor apela para a lei e não para a divindade, não para o poder divino, ele quer honrar o homem. Honrando o homem, ele está lutando, ele lutou contra as tentações no deserto, para que você também possa lutar e ele vencendo como homem, nós também possamos vencer. Então, nós entramos então aqui nas tentações. São três tentações. A primeira tentação, depois que Jesus então teve fome, depois dos 40 dias, o diabo, o demônio, veio até ele e disse, você está com fome? Tem aqui pedras. Se você é o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Aqui, se Jesus usasse o seu poder divino aqui e transformasse essa pedra ali em pão, como que você ou como que eu íamos resistir sobre aí a gula? Existe aqui essa tentação, e é a tentação aqui da gastrimagia, né? Como diziam os padres da igreja, Evagrio Pontico. Existe um demônio dentro do nosso corpo que toda hora nós estamos procurando coisas para nos satisfazer, né? Nós vivemos hoje no mundo do prazer e uma das coisas que é acessível e nós podemos abusar muito é a comida.
E essa comida, quando você está nessa ansiedade doida para comer, se você não controla a tua boca, você não controla mais nada. Se você não controla aquilo que você come, se você não tem um controle ali daquilo que você come, você não controla absolutamente mais nada na tua vida. A luta aqui é mais uma luta interior ali para você vencer o seu apetite, vencer ali a sua falta de limite diante da comida, diante das coisas, de buscar simplesmente o prazer pelo prazer ali. E olha, aqui está também intimamente ligado também ao prazer também sexual, ao prazer da carne, que nós vamos falar também aqui na segunda tentação. Mas o Senhor então aqui venceu, e o Senhor, ele dá muito mais do que o tentador dá. O tentador prometeu aqui para ele aquela pedra que vai ser transformada em pão. O tentador aqui prometeu para ele só o pão. E a resposta do Senhor foi magnífica, né? A resposta do Senhor está lá no versículo 4. Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mais do que você procurar comida, mais que você procurar então ali a satisfação do seu estômago, existe também uma outra satisfação, existe uma outra necessidade, que é a necessidade da alma. O Senhor não dá só pão, mas Ele dá também a palavra que sacia o nosso coração e sacia a nossa vida. O Senhor dá muito mais do que o tentador. Às vezes, nós no jejum, a gente pode talvez assim pensar, eu estou aqui me abstendo dessa carne, me abstendo aqui dessa comida. O que eu vou ganhar em troca? Muito mais. O Senhor te dá muito mais. E a grande sede, a grande fome que você tem é a fome da palavra de Deus. E é interessante que as tentações do Senhor aqui, as 3 tentações, nós estamos falando da primeira, as 3 tentações, elas são também ligadas à cruz. Porque a palavra da cruz é essa, né? Eu tenho sede. O Senhor na cruz, uma das 7 palavras da cruz do Senhor, eu tenho sede. Ele teve sede. E é interessante que depois que o Senhor, então, na quinta-feira santa, ele instituiu a Eucaristia na quinta-feira santa, e ele foi depois para o Getsêmani sofrer, ele ficou sem comer mais nada. De quinta-feira até quando ele morreu na sexta ao meio-dia, ele não comeu mais nada. Quinta-feira à noite e depois até ali por volta das 3 horas da tarde, quando ele morreu ali na sexta-feira, ele não comeu mais nada. O que alimentou o Senhor nesse período? A Eucaristia, a palavra. O que alimentou o Senhor então depois ali até a sua morte? O que alimentou o Senhor da quinta-feira até aquela sexta-feira ali, quinta-feira à noite, quando instituiu a Eucaristia? Foi a Eucaristia, foi o corpo de Cristo. Foi ali a instituição, foi aquele pão ali. E também que alimentou e continua nos alimentando. Nós não temos só necessidade aqui deste pão que sacia o nosso estômago, mas nós temos necessidade da Eucaristia, da adoração eucarística. Nós temos necessidade do pão do céu, do pão dos anjos, do santo sacrifício de nosso Senhor. Nós temos necessidade desse pão. O Senhor também teve fome, teve sede, e Ele tem sede de pessoas que têm sede do corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. A segunda tentação aqui do Senhor no deserto, o diabo, o Satanás, leva o Senhor então ali no alto do templo e diz, versículo 6, se és filho de Deus, lança-se debaixo, pois está escrito, Deus dará ordens aos seus anjos a teu respeito e eles te levarão nas mãos. Mais uma vez, o Senhor aqui, ele poderia muito bem apelar pelos seus poderes divinos, apelar aqui para os poderes divinos, mas ele então dá uma resposta então ali, ele luta ali, ele não cede à tentação, que ele poderia muito bem usar aqui o argumento do diabo,
E ele diz então, não tentarás o Senhor teu Deus. E ele luta. E ele luta ali, não tentarás o Senhor teu Deus. Aqui existe também algo muito ligado à cruz. Quando o Senhor estava na cruz, muita gente começou a xingá-lo e dizer, salva-te a ti mesmo. Salva-te a ti mesmo, desce dessa cruz, desce dessa cruz. Você acha que o Senhor não tinha poder de descer da cruz? Ele tinha poder de descer da cruz. Só que ele morreu ali, ele morreu naquela cruz para honrar o homem, para honrar a mulher, para honrar a cada um de nós, para a gente lutar contra as tentações, e aqui as tentações do corpo. Porque aqui, o que está aqui debaixo dessa tentação, os anjos vão proteger o Senhor. Se ele pulasse do alto do templo, ele ia cair ali, ele ia destruir o corpo. Ele ia destruir o corpo ali. Só que ali o diabo, ele quis testar ele ali, naquela divindade dele, para o corpo dele não acontecer nada. E olha que o Senhor, depois do flagelo, depois que ele foi flagelado e depois que ele chegou até a cruz, ele não tinha aparência humana. O seu corpo foi totalmente dilacerado. Se você assiste o filme do Mel Gibson, você vê claramente que como que o corpo do Senhor foi totalmente dilacerado ali. E hoje, o que mais a gente vê é a vaidade do corpo, as pessoas escravas do corpo, escravas ali. As pessoas querem cada vez mais cultuar o corpo hoje como um padrão de beleza. Hoje se coloca silicone aqui, silicone desse lado, faz isso, faz aquilo. Eu não estou falando que você não deva cuidar do teu corpo, não é isso. Mas aqui é a escravidão da estética. A escravidão. O Senhor, no flagelo até a cruz, ele não tinha aparência humana, ele estava como um verme. Ele não tinha aparência, ele fez tudo isso para você ficar bonito na alma. Porque esse corpo, nós vamos voltar para o pó. Esse corpo vai acabar. Nós vamos então aí entrar no caixão, vai acabar, a terra vai comer esse corpo, mas nós esperamos na ressurreição da carne. Nós confiamos na ressurreição da carne, o Senhor vai nos dar um corpo glorioso. O Senhor vai nos dar um outro corpo, mais bonito do que esse, se nós então não entrarmos nessa vaidade, na tentação de salvar o nosso corpo e achar que tudo corresponde ao externo, que na realidade o Senhor estava preocupado com o interno. Chegamos então à terceira tentação do Senhor, que pode também ser a nossa tentação. O diabo leva o Senhor então aí, mais uma vez, para um monte muito alto e mostra ali todos os reinos, todas as glórias e diz, eu te darei tudo isso. Se te ajoelhares diante de mim para me adorar, eu te darei tudo isso. Aqui, mais uma vez, o Senhor então ali na cruz, ele diz para o Pai, Senhor, Pai, por que me abandonastes? Pai, por que me abandonastes? E ali então, quando o Senhor entrega o Espírito, entrega o Senhor nas tuas mãos, eu entrego o meu Espírito, ele ganha o mundo. O entregar aqui o Espírito é entregar o Espírito à adoração. Por isso que o Senhor vai dizer aqui, adorarás ao Senhor teu Deus e somente a ele prestará cultos. Adorarás o Senhor teu Deus e somente a ele prestará cultos. Não entregue tua alma para o diabo. Não entregue tua alma para o diabo na ilusão de ter tudo neste mundo. O diabo oferece tudo. O diabo oferece para cada um de nós todas as coisas em troca da adoração do Senhor. O diabo fica furioso quando você só pertence ao Senhor, quando você quer a recompensa só do Senhor, céus novos e uma terra nova que Ele prometeu, que você espera, que eu espero, que todos nós esperamos aqui. É esse o reino no qual eu quero entregar o meu Espírito, entregar a minha vida somente para esse reino novo, esse reino do coração de Jesus,
que nós aqui esperamos com dores de parto, sofrendo com dores de parto só a Ele. Meus irmãos, as tentações do Senhor no deserto, Ele não apelou para nenhum poder divino. Ele honrou o homem, Ele lutou, Ele combateu, porque dá também para a gente combater. Dá também para você vencer. E depois que o diabo o deixou, os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Você combatendo o diabo, você combatendo a tentação, você colocando o teu espírito nas mãos do Senhor, você será servido aqui já na terra pelos anjos e tudo que o Senhor pode lhe dar a partir do seu reino. O reino que não terá fim. O reino do diabo aqui na última tentação é um reino que tem fim. Nós queremos o reino que não tem fim. Pela intercessão de São Charbel de Mangluf, São Padre Pio de Peltrautina, Santa Teresinha do Menino Jesus, Deus Todo-Poderoso vos abençoe em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Nosso olhar se encontra em direção ao céu, aquilo que não passará, o hoje sem fim. Teu amor selou para sempre a paz em nós. O que fazer se não te amar? Te dar nosso sim. E não há mais volta, é teu nosso coração. Viver e morrer, um só querer, pra quem vive escondido em ti. Toda honra, toda glória, agora é pra sempre, eternamente, nós somos teus. Toda honra, toda glória, agora é pra sempre, eternamente, nós somos teus. O coração ancorado no céu já está